de forma geral, gente, o que é a limpeza do aquário? É preparar o seu corpo para receber o seu peixinho, o seu filhinho, o seu futuro filhinho. E o papai? O que o papai tem a ver com isso? Né? Porque quando a gente fala em engravidar, vê a mulher, já imagina aquele barrigão, aquela coisa linda, né? A mulher precisa ter alimentação, precisa dar tudo para o bebê. Mas, para ter lá o bebê, precisa ter o espermatozoide, certo? Vou apresentar aqui para vocês o Kevin. Gente, é o meu espermatozoide aqui. Eu, às vezes, uso nas lives com as alunas, né? Vou apresentar para vocês o Kevin. É o meu espermatozoide de pelúcia. E ele é super importante. Ele é metade do seu filho, né? O espermatozoide, ele tá levando 50% do DNA do seu filho. E isso é fundamental. As informações que estão contidas ali naquele DNA vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da placenta, na implantação do embrião, no desenvolvimento, no tamanho do feto. E digo mais, né? Digo que já estudos mostram, né? Estudos científicos têm mostrado que a alimentação do pai e a alimentação da mãe, elas podem aumentar o risco de doenças quando eles forem adultos, ou também diminuir o risco dessas doenças. Né? Isso também é uma ciência completamente nova que a gente traz essas informações para vocês terem ideia. No meu doutorado, eu trabalhei justamente avaliando a alimentação do pai e da mãe no risco de câncer de mama. E teve total influência, né? E a gente vê isso em vários estudos, e não só com o câncer de mama, com diabetes, por exemplo, com alteração do perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos. Tudo isso, por exemplo, as doenças infecciosas, o sistema imunológico, tudo isso a gente consegue transmitir para o nosso filho. E não por questões genéticas. Porque as questões genéticas a gente não consegue mudar. Não tem como simplesmente a pessoa ter aquela característica e com uma alimentação mudar. Não tem como a gente mudar o código genético, mas tem como a gente mudar a expressão desse código, né? A gente pode modular esse código, o quanto que esse código ele está sendo expresso ou não. Por exemplo, se eu tenho um gene que ele é do bem, por exemplo, para o câncer, eu vou querer que ele esteja mais expresso ou menos expresso? Mais expresso. E eu posso fazer isso com a alimentação, da mesma forma que eu posso silenciar aqueles que não são tão legais, né? E isso se chama epigenética, né? É um nome estranho, assusta, mas nada mais é do que levar para os nossos filhos a influência do nosso ambiente, da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, da atividade física. Será que o meu marido faz atividade física ou ele é sedentário? Ele come bem ou ele come muito industrializado? Fica lá sentado na frente do sofá, tomando sua cervejinha, assistindo futebol? Ou não, meu marido ele joga futebol, ele faz musculação, tudo isso, todas essas informações, elas ficam juntas com o DNA, elas não mudam o DNA, mas elas ficam juntas com ele. E essas moléculas, junto com o DNA, vai fazer a diferença lá na idade adulta, quando os filhos forem adultos, quando os filhos forem adolescentes. Então, é uma coisa que é super, super, hiper, ultra importante de conversar. E é por isso que a gente está aqui hoje. Estou falando muito dos papais, mostrei o Kevin aqui, o espermatozoide. Eu sou especialista em fertilidade masculina. Desde o primeiro ano da faculdade que eu me interessei por esse assunto. Não tenho um motivo específico para falar para vocês, foi por isso ou foi por aquilo. Não teve um motivo pessoal, não teve um motivo. Simplesmente eu me interessei pelo assunto. E na época, é interessante, né? Isso foi lá em 2006. Na época, até os professores acharam estranho. Nossa, mas o que a Vanessa está fazendo? Né? O que tem a ver alimentação com espermatozoide? E eu avaliei, né, logo lá no comecinho da faculdade, eu trabalhava com os ratinhos e eu avaliei, por exemplo, a alimentação rica em colesterol. Eu aumentei o colesterol dos animais e vi se tinha impacto na fertilidade dos ratinhos. Mudava o espermatozoide?
Mudava o formato do espermatozoide? Será que eles estavam capacitados para fecundar o óvulo? E eu fiz toda essa avaliação, né? E essa é a minha paixão desde sempre. E olha só quem chegou! Estou aqui conversando para as meninas da importância do marido, né, da saúde do futuro papai, e falando um pouquinho da minha experiência aí desde o comecinho da faculdade, quando a gente se conheceu, né, Moni, lá em 2006. E aí eu já comecei a trabalhar com espermatozoide, né? Eu nem sei se você lembra, mas os professores falam, nossa, o que a Vanessa está falando com espermatozoide? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? E hoje a gente está aqui falando para várias mulheres que querem engravidar, com vários casais que estão tendo dificuldade e que pode estar relacionado, por exemplo, com a alimentação, né? E aí tem vários estudos mostrando isso, e eu estou contando um pouquinho para elas dessa importância, dessa relação, do quanto que os estudos já mostram quanto é isso importante. É muito lindo, né? Eu só tô ligando, pode continuar, que eu só tô ligando aqui o Instagram para elas e a gente fala desse período, porque olha quanto que evoluiu, né? Isso que eu fico pensando, quanto que a gente pode hoje ajudar ainda mais em relação àquela época que você começou, né? Eu atendi um casal que realmente falou, nossa, eu não tinha noção, eu falo, nem eu tinha noção há 10, 12 anos atrás do quanto que a nutrição tem poder sobre a fertilidade, porque era muito, era pouco falado. A Vanessa não que estava mergulhada nisso, mas para mim já não era tão igual, né? Não se falava tanto igual hoje, não. É isso que você estava falando? É que sumiu o som para mim. Opa, voltou? Voltou. Não, então eu estava falando para elas, né, que eu me interessei muito por esse assunto. Não tem, assim, um motivo específico, né, que nem diferente de você, que tem a sua história, né, que tem essa motivação pessoal. No meu caso, foi simplesmente um interesse, uma coisa diferente, né, do que as outras pessoas estavam procurando. E é muito interessante, porque da mesma forma que os professores e todo mundo achava estranho, né, anos depois eu fui para um congresso na África do Sul apresentar o meu trabalho, e eu estava falando de fertilidade masculina junto com pessoas, com pesquisadores que estavam falando sobre desenvolvimento do neném dentro da barriga, sobre a saúde dessas crianças quando forem adultas, né? E do desenvolvimento da placenta, do pré-natal dessas mulheres grávidas, né? Então, como isso tudo está relacionado? Né? Então, a gente deu uma volta, assim, e é muito lindo ver isso tudo agora na prática, né? De a gente poder usar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo na prática, de ajudar tantas mulheres. Aqui a gente já tem muita gente aqui na sala agora interessada, querendo saber, tem muita gente perguntando o que é a limpeza do aquário, quero fazer a limpeza do aquário, todo mundo aí super interessados. Né? E aí, trazendo um pouquinho para o papai, porque a mulher, assim, ela culturalmente já é mais cobrada nesse sentido, né, de ter um filho. Mas tem aí, eu atendi um casal que o marido quer ter filho, mas ele nunca tinha tentado para ele. Então, a mulher estava assim, já há anos, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Eu falei, mas peraí, já olhou para o marido? Né? Ele quer tanto, mas já olhou para ele, vamos olhar para ele, vamos ver como é que ele está. Né? E às vezes o espermograma pode até estar bonito, né? Mas ir lá naquele códigozinho que a gente não consegue ver, né? Então a gente tem uma ideia geral, né, no espermograma. Dá para fecundar o óvulo, não dá? O espermatozoide está batendo a caudinha, dá para chegar lá na trompa, dá para fecundar o óvulo? Não, o espermatozoide está todo defeituoso ali e não vai rolar. Ou então, pode até rolar. Esse espermatozoide todo esquisito, ele pode nadar e fecundar o óvulo, mas e depois? Esse embrião? Será que ele vai vingar? Será que ele vai conseguir implantar no endométrio? Né? Tem casos de abortos que podem estar relacionados com isso, né? Com lesões no DNA, né? Que não é diagnosticado, que não tem como a gente descobrir, mas que investigando, né? A gente consegue levantar essas hipóteses. Então a gente precisa investigar. Olha que engraçado. Engraçado não, né? Nada é por acaso e tá aqui pra gente comentar. Mas eu atendi uma moça hoje, no começo da tarde, que ela passou por consulta em dezembro e estava grávida de 8 semanas. E ela engravidou ao acaso, liberando, então, portadora da síndrome do ovário policístico, não fez limpeza do aquário, engravidou e correu às pressas. Mônica, que eu como, que eu tomo, que eu faço para segurar o bebê, porque assim, tava liberando para engravidar se desse, mas não me preparei e fiquei grávida. Ok.
resistência insulínica alta, baixa vitamina D, baixa progesterona, tireoide alterada. Falei, meu Deus, vamos segurar esse bebê. Mas não deu tempo. 3 dias depois que ela veio na consulta, não tinha nem feito as vitaminas, nem comprado as coisas, né, as comidinhas certinhas, nada. Ela perdeu, precisou fazer uma raspagem. Hoje ela voltou, vivenciou a perda, tudo bonitinho. Ela falou, Mone, de todos os males estou bem, já estou conectada, mas agora eu quero me preparar. Expliquei tudo bonitinho do aquário e perguntei do marido. Eu falei, naquele dia que você veio, você já estava grávida. Então, assim, eu não orientei o marido porque ele não veio, porque já tinha fabricado o bebê. Agora, hoje muda tudo. Se vocês querem se planejar para engravidar fevereiro, março, abril, quando for para ser, vocês precisam fazer uma faxina do aquário decente, até para não correr tantos riscos de perder novamente. Então, aumentar as chances de dar certo. Aí, beleza, expliquei bonitinho. No final, ela falou assim, Mone, mas eu tomava, assim, umas 6, 8 long necks de cerveja. Eu posso só diminuir? E eu falei, meu Deus, claro que tem problema. Quando a gente faz essa seleção do óvulo e do espermatozoide para engravidar do nosso filho, seja mês que vem, seja em março, abril, que seja, tudo que você vem fazendo, os estresses que vocês passaram, né, os hábitos que vocês tiveram, o sedentarismo, a pipoca que você comeu no cinema, agora no cinema não, né? Mas vamos pensar, o refrigerante do fim de semana, a lasanha da caixinha, a bolacha antes de dormir, o chocolate que não é tão saudável assim, tudo isso que fez digestão no seu corpo deixou um carimbo no DNA daquele ovo, daquele espermatozoide. Então, é como se fosse uma maquiagem não tão legal. Então, assim, se eu estou sujando meu aquário faz 30, 60, 90 dias, eu tenho que fazer uma faxina, uma limpeza, para que esse bebê tenha uma genética melhorada. Então, né, eu não sei o que a Vanessa já falou no começo, mas por que as Nutris podem te ajudar e muito, ser parceiras e muito do seu processo de ser mãe? Porque se você continuar do modo tradicional, que é para o anticoncepcional ou aumenta o número de relações, isso é muito vago. É a ponta do iceberg, porque eu não investiguei nada praticamente do meu estilo de vida. Você não vai no médico ginecologista tradicional e ele fala assim, viu, você tá tendo unha fraca? Como é que tá o seu cabelo? E a sua memória? Candidíase ele pergunta, infecção de urina ele pergunta, mas o resto, não. Ele não pergunta o que você janta, o que você come de café da manhã, se você faz treino, se você toma termogênico, se você já tomou remédio para emagrecer, se você já tomou vitaminas à parte. Ele não pergunta coisas detalhadas para saber se você está pronta para ser mãe. Ele simplesmente fala, ó, o caminho é esse, faz isso, toma ácido fólico e volta aqui quando você estiver grávida. Hoje não é mais assim. Se você tiver com um profissional que está seguindo essa linha de raciocínio, desculpa, mas está atrasado. Está faltando ingredientes nessa receita, nessa limpeza. Eu já falei várias vezes aí da comparação com a receita de bolo. Você está batendo o bolo e o bolo vai ser o seu bebê. Eu preciso dos ovos, das farinhas, do fermento, do óleo, de tudo que vai numa receita certinho para ter aquele determinado bolo. Como é que eu vou fazer um bolo de cenoura se falta cenoura? Como é que eu vou fazer um bolo de fubá se falta fubá? Agora, a comida que a gente come, a qualidade do nosso sono, as emoções que a gente tem, a nossa fé, a bagunça dos nossos hormônios e outras coisas mais, que são os pilares da limpeza do aquário, tem que estar em equilíbrio para essa receita de bolo dar certo. A hora que você bater o bolo, que é o seu bebezinho, juntar o óvulo com o espermatozoide, será que vai dar um bebezinho saudável, sem malformações, que vai fixar no meu útero? Então, essa faxina é olhar aqui para dentro e falar como é que tá meu aquário, como é que tá minha água, como é que tá meu pH, entende?